Os cânceres que mais matam, Camila, que eu acho que foi a pergunta também, né? Quais eram os mais comuns e os que mais matam? Então, vamos lembrar, então, a gente falou câncer de mama e próstata, os mais comuns, depois vem câncer de intestino em mulheres, né? O colo retal, câncer de colo de útero, pulmão e estômago, tá? Em homens, a gente vem com próstata, vem com pulmão, vem com intestino, estômago, e aí vem um câncer, vem alguns cânceres que tem muito em homens aqui no Brasil e que é bom a gente chamar atenção para isso, que são os cânceres que a gente chama de cabeça e pescoço. Particularmente o câncer de cavidade oral, câncer de boca, e o câncer de laringe, né? Talvez algumas pessoas já tenham visto pacientes laringectomizados que falam, que colocam, parece a voz de robô, assim, é uma voz... Então, o Brasil é um dos países com maior incidência no mundo de câncer de laringe e de câncer de boca. Tá? É um dos países com maior incidência no mundo, ou seja, maior número de casos novos por 100 mil habitantes. No mundo, o Brasil é um dos países que tem mais câncer, tanto de boca quanto de laringe. Isso é causado por álcool e cigarro, assim como um câncer que eu e Isabela eu trabalho muito, que é o câncer de esôfago, que está aqui, que é muito parecido, é o mesmo paciente, é um paciente homem, normalmente longo histórico de beber, mas beber mesmo, meia garrafa de cachaça por dia, todo dia para mais. Tá? E em torno de 2 maços, 3 maços por dia. Fuma por 20, 30 anos. Então, álcool e tabaco, muito. Esses cânceres, eles são cânceres que, obviamente, se você pensar, ele tem muito mais em homem, porque se, por exemplo, a avó de vocês fosse num boteco, entrasse num boteco e pedisse uma branquinha e um cigarro varejo, ela ia ser colocada para fora, debaixo de tapa, sendo chamada de um monte de nome, né? Porque mulher, infelizmente, né, ainda em alguns lugares ainda não tem a mesma liberdade, não pode ser, não é aceito que ela tenha as mesmas prerrogativas do que um homem, né? É lamentável isso no século XXI. Mas antigamente, a gente tem que pensar que uma pessoa que está tendo câncer hoje em dia começou a fazer isso há 30 anos atrás. Então, uma vez que era socialmente aceito homem beber muito e fumar muito, mas mulher não, né? A gente tem muito mais câncer, esse tipo de câncer, em homens do que em mulheres. Então, o trágico é que o câncer de boca, da cavidade oral, que dá na boca, nós temos 2 tipos principais. Um que dá no lábio, aqui inferior, mas esse é um câncer de pele, ele não é chamado um câncer de boca, ele é igual a um câncer que pode dar normalmente. A gente tem que lembrar que a face é um dos lugares que mais pega sol, e o câncer de pele é muito causado pelo sol, pela radiação ultravioleta B, que é a radiação, uma das radiações solares, né, que causa queimadura, né, fica um pouco como eu estou, vermelhão, né, sem bolha, enfim. Então, essa radiação causa câncer de pele. Então, esse câncer que dá em lábio é um câncer menos agressivo, claro, tem que ser detectado, mas é um câncer menos agressivo. Mas quando a gente fala de câncer de boca, 60% a 65% dá na língua, na borda da língua, normalmente na lateral, na borda da língua, como se fosse uma afta. E, infelizmente, em torno de 85% dos pacientes que chegam para ser tratados com câncer de boca chega no estadiamento avançado. Aquele forma que eu falei, que a gente estadia para ver o quanto ele se espalhou, né? O câncer de boca, ele não se espalha muito pelo corpo, mas ele se espalha pelo pescoço, né? E depois ele pode se espalhar, mas ele tem a tendência a se espalhar pelo pescoço, né? E o que acontece?
Se você pega um câncer desse borda de língua no estadiamento inicial, que ele está só ali na língua, até no consultório você pode fazer uma incisão cirúrgica e resolve. Barato, rápido. Mas quando ele está no estadiamento avançado, ele já começa a ficar com uma chance, esse paciente, de morrer, já aumenta bastante. E, olha, vamos pensar. Gente, um câncer que dá aqui, ó, na língua. Primeiro, ele causa um desconforto, certo? Eu não preciso de nenhum aparelho miraculoso para detectar aqueles aparelhos modernos, ressonância, tomografia, que você entra, a pessoa tem medo de entrar. Não preciso de nada disso. Basta 2 olhos e uma cabeça pensando. Ou seja, esse paciente, vamos lembrar, ele é alcoólatra, fumante. Homem não gosta muito de ir a médico, vocês sabem disso. Paciente que bebe por muito tempo tende já a mulher, muitas vezes a família abandonou. Ele tem isso, às vezes aí ele até vai na atenção básica, aqui, né, no GP, aí no Canadá, né, o GP, né, na atenção básica aqui, vai numa UPA. Só que os nossos profissionais de saúde não são formados, em geral, para pensar sobre o câncer. Não é ensinado câncer para eles. Eles ainda continuam a aprender sobre barriga d'água, aquele Brasil de 50 anos atrás. Eles não aprendem sobre o Brasil do século XXI. E então, isso é uma urgência, né? Se a gente pensar que é a segunda causa de morte no país, é uma urgência. Caminhando para a primeira... É uma urgência a gente ensinar câncer para os nossos profissionais. Lógico. Só que a gente não ensina. E aí o que acontece? Essa pessoa que já tem uma dificuldade, é muito pobre, normalmente é um paciente muito pobre, transporte público, aí ele vai numa UPA. Aí o profissional olha e dá benzetacil, achando que é afta. Afta que não cura por 2 semanas, em 2 semanas não curou, não é afta. E aí, provavelmente, é um câncer. Mas esse profissional não está pensando em câncer. E aí ele vai uma vez, aí foi a segunda vez, não curou, ele não vai mais. E aí, quando ele chega, por exemplo, lá no INCA, ele tem um baita tumorzão. A gente não está falando precisa de tecnologia, não está falando nada disso. Então, infelizmente, a gente ainda ensina muito os nossos profissionais de saúde, da área da saúde como um todo, a pensar no Brasil lá de trás. Não é que não existe problemas infecciosos, de doenças infecto-contagiosas no Brasil. É claro que existe. Mas, claro, agora a gente está com Covid, tivemos aqui agora Zika, chikungunya, mosquito, tudo mais. Mas quando a gente vai pensar em custo para tratamento, diagnóstico e custo e causa de morte, o câncer, e a gente não ensina o câncer. Então, as pessoas olham câncer, aprendem um câncer quando está vendo lá pneumo, aí vai ver lá câncer de pulmão, ou está tendo gastro, vai ver um câncer de estômago, um câncer de intestino, um câncer de pâncreas, né? Mas elas não são formadas para pensar em câncer. Então, a gente ainda está num Brasil do século XXI, mas ensinando, os nossos currículos demoram muito a se atualizar, ensinando o Brasil lá de pré-Segunda Guerra Mundial, meio ainda não era nem década de 90, é década de 70, 60, 50. Então, a gente está falando de cânceres que a gente poderia ter um custo muito menor para tratar, praticamente com pouca gente morrendo, e, infelizmente, a gente tem um alto custo, um tratamento que normalmente é complicado, com risco desse paciente morrer. A gente está falando que é o 5º câncer mais comum em homens no Brasil. O 5º câncer mais comum é esse de boca. O 6º é o de laringe. E o 7º é o de esôfago. Então, são todos eles causar o mesmo paciente. Ou ele vai ter aqui, ou vai ter aqui, ou vai ter aqui. Exatamente. Então, essa questão do ensino é realmente uma questão que a gente precisa evoluir.